Bem-vindos ao Open Campus. Hoje eu vou conversar sobre ciência da computação, especificamente vou falar sobre computação gráfica e games. Eu sou a professora Soraya Halpimussi, leciono no curso de graduação em ciência da computação, na pós-graduação em ciência da computação e coordeno o laboratório de simulação de humanos virtuais, onde eu oriento alunos de graduação, de mestrado e de doutorado. Então a nossa agenda hoje é conversar sobre ciência da computação, computação gráfica e games, áreas dentro da ciência da computação, com aplicação em cinema também, e por fim falar de uma pesquisa que nós desenvolvemos aqui na PUC na área de simulação de humanos virtuais. Ciência da computação. Então, qual é o objetivo da ciência da computação? Tem como foco modelagem computacional e desenvolvimento de algoritmos para a solução de problemas complexos. Isso envolve vários problemas, desde segurança das pessoas quando estão manipulando com bancos, ao desenvolvimento de cidades inteligentes, todas as questões de câmera e reconhecimento facial, mas hoje eu vou falar especificamente da computação gráfica. Então, a computação gráfica. Computação gráfica é a área que envolve desenvolvimento de algoritmos para nós fazermos a animação. Todo mundo conhece, o Senhor Incrível, Toy Story. Então, como é que esses personagens se movem? Como é que a gente coloca os olhos deles se movimentarem? O Senhor Incrível, como é que ele se deforma, como é que a face dele funciona? E esses personagens, nessa época, os cabelos eram duros, mas recentemente a gente teve a Moana, a gente teve a Frozen 2. Então, nós temos esse tipo de personagem com cabelo. E como é que se faz essa simulação de cabelo? Então, a área da ciência da computação, ela tenta estudar esses problemas e resolver e desenvolver soluções computacionais para esses problemas. Aqui nós temos também a área de visualização científica, por exemplo, pesquisas que desenvolvem hipóteses na área de antropologia para verificar, visualizar como seriam dados que a gente não tem mais como estudar. Então, computação gráfica, rapidinho, a gente tem dados. Esses dados são os objetos, quais são as luzes que existem na cena, como é que esses objetos interagem. O objetivo é gerar uma imagem. Então, por trás dessa imagem, de todas as imagens de games e filmes de animação, existem os cientistas da computação, desenvolvendo os algoritmos para gerar todos esses efeitos. Em games, então aqui a gente tem dois exemplos recentes, The Last of Us 2 e o Detroit, da Quantic Dream. E essa área de game, ela é uma área muito especial da área da ciência da computação, que ela envolve computação gráfica, geração de tentar a solução de vários problemas complexos, mas também inteligência artificial, também a área de redes para otimizar esses algoritmos, está todo mundo usando na sua casa. Então, por trás disso que a gente gosta de assistir no cinema, que a gente gosta de jogar em diferentes plataformas de games, está a ciência da computação. Hoje, em particular, estou falando da computação gráfica. Na área do cinema, então, por exemplo, aqui a gente tem a imagem da Frozen 2. O que tem de computação aqui? Absolutamente tudo. Toda a geração do mundo, a personagem, o corpo dela, como é que ela se move, todas as pedras do vestido dela, da capa dela, o cavalo que é transparente, que se transforma em água, todos esses objetos que se transformam e se deformam são todos desenvolvidos por algoritmos de cientistas, desenvolvidos por cientistas da computação. São muitos os desafios e estas excelentes empresas, que são excelentes exemplos de utilização de todas essas tecnologias na área da computação, cada vez mais buscam soluções complicadas para problemas complexos. Bom, um estudo de caso é o Monstros S.A. Neste filme, quando foi produzido, um desafio na área da ciência da computação, especificamente em computação gráfica, era desenvolver esse monstro com todos esses pelos. Eles queriam que o monstro tivesse esses pelos e que os pelos se comportassem como pelos reais. Então, além disso, tinha o desafio das roupas também, mas vamos falar especificamente do desafio dos pelos. Então, cientistas da computação desenvolveram um simulador, se chamou FIST, e este simulador serviu para gerar, imaginem, 5.475.458 pelos no Sully. Por que isso? Porque eles queriam que ele fosse bem peludo, os pelos são compridos, e esses pelos se comportam bem quando ele vai para a neve, se comportam quando ele está em casa, enfim, são comportamentos realistas. Em termos de cabelos-chave, são os pelos-chave, esse software permitia que o artista pincelasse os locais onde os pelos-chave estariam e a partir daí o software gerava os 5 milhões de pelos. Isso serviu para fazer o cabelo da Boo também. Então aqui tem as imagens.
os personagens renderizados, os cabelos-chave e aqui já renderizado com os 5 milhões de pelos do Sully. Outro exemplo de desafio da área da ciência e da computação foi do Senhor dos Anéis. O que aconteceu aqui? Tinha uma cena que eram duas multidões, e essas duas multidões iam brigar. Eles precisavam que essas duas multidões brigassem de maneira autônoma, ou seja, que o diretor dissesse, vem para cá, se encontrem e briguem. Só que, em termos de desenvolvimento de software da época, de animação, o artista teria que dizer para cada personagem, você daqui encontrou aquele daqui, logo se encontraram, o da direita fez determinado manobra, o da esquerda respondeu com determinada manobra. Era muito trabalho para ser feito pelos designers. Então, o que eles disseram? Eles fizeram um banco de dados com movimentos capturados, de como esses personagens poderiam lutar, e fizeram um sistema de regras, que os personagens se encontravam no meio da batalha, no meio do local, e ali um enxergava o outro e dizia, é meu inimigo. Então, eles brigavam. Isso foi feito, foi a primeira vez que a animação comportamental foi usada no cinema. Aqui já falei, então, eles se encontravam, se enxergavam, aplicavam as regras e tinham criaturas que eram programadas com comportamentos que eles retiraram de um banco de dados. 100 mil criaturas e guerreiros foram modelados dessa maneira. Aqui tem um exemplo da cena gerada. Aqui os personagens no primeiro plano, que são reais, e aqui os personagens todos sintetizados em computador. Bom, nós aqui no Laboratório de Simulação de Humanos Virtuais desenvolvemos várias pesquisas na área de computação gráfica, processamento de imagens, mas uma coisa que nós fazemos muito é a área de simulação de multidões. Essa área significa o seguinte, a gente desenvolve algoritmos que povoem os espaços com pessoas virtuais, como a gente está acostumado a ver em jogos, em cinema. E o objetivo das pesquisas é fazer com que esses personagens se comportem como se eles fossem de verdade pessoas. Então, por exemplo, a gente desenvolve algoritmos para fazer abandono de prédios. Então, estamos dentro de um prédio e teve uma situação de incêndio, a gente vai sair de dentro do prédio, ou simular pessoas caminhando na rua, quais são os problemas de gargalo, como é que isso funciona numa cidade, qual é a interação entre as pessoas e os carros. Então, existem várias aplicações e é uma área super interdisciplinar. Então, nós temos pesquisa junto com o pessoal da psico, junto com o pessoal da antropologia, da segurança, existe muita aplicação. Vou mostrar algumas coisas do que nós temos feito aqui na PUC. Aqui na PUC nós desenvolvemos os 3 softwares que existem, são softwares brasileiros, os únicos softwares brasileiros para simulação de multidões. O primeiro e o terceiro são registrados, e o segundo é um que a gente disponibiliza no GitHub, que é uma plataforma de disponibilização de software livre para todo mundo. E através desses softwares a gente desenvolveu, eu orientei nos últimos 13 anos, mais ou menos uns 30 alunos que desenvolveram pesquisa nessa área. Aqui a gente tem um exemplo do Engenhão, é o estádio Nilson Santos, atualmente no Rio de Janeiro, simulado com 47 mil pessoas. Aqui nós temos exemplo de cruzamento entre pessoas caminhando num ambiente com corredor. Então, o que a gente faz é simular o comportamento dessas pessoinhas para que sejam comportamentos realistas e a gente possa descobrir problemas no espaço, problemas de segurança, conforto, melhorar a vida do ser humano. O que tem ciência da computação aqui? Tudo, né? Então, nós precisamos gerar o espaço, nós precisamos colocar cada pessoinha aqui dentro através de um algoritmo, de um programa de computador, e essas pessoinhas aqui têm que se comportar como se elas fossem pessoas de verdade. Nós vamos falar um pouquinho sobre um software deles, que é o CrowdSim. Então, o CrowdSim foi um investimento que nós tivemos num projeto de pesquisa e já foi testado em alguns ambientes. Vou mostrar alguns deles, a Boate, o Estádio Olímpico e o Colégio Pastor Gomes. Primeiro, nesse estádio no Rio de Janeiro, né, que é do time de futebol Engenhão, nós fizemos a modelagem toda do estádio, com todas as passagens para as pessoas caminharem. Foi simulado com 47 mil pessoas. E agora eu vou mostrar um vídeo. Simulando que acabou o jogo,
Então agora as pessoas vão começar a sair do estádio. E a gente consegue, dessa forma, medir o tempo de saída das pessoas. Neste caso, 6 minutos e meio para que todos saíssem do Engenhão. Se por acaso a gente interromper uma das saídas, e isso é uma área de simulação muito importante para o pessoal da segurança, por exemplo, para eles saberem o que acontece se fechar uma saída no estádio, nós refizemos a simulação com o mesmo número de pessoas e levou 7 minutos. Então, por que esse tipo de software ou programa de computador é importante para a vida das pessoas? Porque aqui eu consigo colocar 47 mil pessoas virtuais, fazer simulações diversas, eu posso colocar fogo, posso interromper uma saída e eu não machuco ninguém. Agora, se eu for colocar 47 mil pessoas de verdade dentro do estádio de futebol e dizer para todas elas saírem no momento que aparecer um sinal, essas pessoas podem ficar nervosas, elas podem se machucar, podem torcer o pé, sei lá. Agora imaginem que a gente não precisa colocar pessoas reais para fazer esse tipo de teste nos espaços. Então essa área é uma área que nós temos trabalhado muito aqui no laboratório, aqui na PUC. E aqui as pessoas vão saindo pela saída certa. Da mesma forma, vejam que essas pessoas sabem as saídas, elas sabem quando a saída foi bloqueada. Por quê? Porque nós colocamos no nosso algoritmo que todas as pessoas saberiam. Isso pode não ser verdade, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer uma simulação no meu algoritmo e no meu programa de computador onde as pessoinhas não vão saber a saída. E elas vão ter que procurar a saída quando uma das saídas estiver fechada. E isso serve, então, podemos fazer esse tipo de simulação para mostrar como os sinais de saída e de emergência têm que ser sempre muito claros para todo mundo. Outro caso que nós simulamos foi do Colégio Pastor Domes em Porto Alegre. Simulamos as crianças no colégio e neste caso nós desenvolvemos um jogo para mostrar para as crianças como é que elas deviam sair dos espaços. Então assim a criança podia entrar dentro do jogo, ver a sala de aula dela e escolhendo a sala de aula dela, ela via por onde era o melhor caminho para ela sair. Vamos assistir um vídeo. Então aqui é o game, o jogo, a pessoa podia escolher o prédio da escola, no caso estamos fazendo aqui com a escola toda. Então a escola toda foi carregada, isso aqui é um game, né? Então a pessoa está brincando, subiu para olhar a escola de cima. Aqui estão os alunos nas salas de aula. Foi mapeado de acordo com a escola de verdade. E quando então nós dermos play, eles vão começar a sair. Eles já saem, essas pessoinhas aqui saem de maneira comportada pela melhor saída para abandonar esse prédio, que é o prédio da escola. Então aqui a gente começa a ver as pessoas saindo dos outros andares, muita gente se encontrando. Então, o que nós podemos fazer com esse tipo de software também, né, que auxilia a vida e a segurança e o conforto das pessoas? É mostrar que tem determinado local que eventualmente vai ter um gargalo, que vão se formar muitas filas, aglomerações. Então agora, por exemplo, em época de Covid, podemos usar esse software, nós estamos fazendo essa pesquisa para estudar para os espaços, quantas pessoas a gente consegue colocar nos espaços, garantindo que elas vão ficar às distâncias permitidas, as distâncias seguras para as pessoas. Então aqui vai mostrando eles saindo da escada. Aqui nesse jogo a criança podia clicar num aluno e seguir aquele aluno. Então, nesse caso, eles estão seguindo esse menino de blusa amarela, um deles é esse aqui. Então, assim vai mostrando toda a aglomeração. Olha quanta gente ficou nessa escada. A partir desse projeto com o Pastor Domes, o colégio fez uma reforma numa determinada escada e ampliou a escada, exatamente porque conseguiu ver que numa situação de abandono poderia acontecer aglomeração desse jeito.
Um outro estudo que nós fizemos foi na Boate Santa Mônica. A Boate Santa Mônica não existe mais aqui em Porto Alegre, ficava ali na Dom Pedro, mas nós fomos chamados para fazer a simulação computacional do abandono nessa boate. Foi muito motivada por aquele incidente muito triste que nós tivemos em Santa Maria em 2013, eu acho. Então, essas simulações que nós fizemos na Santa Mônica, nós utilizamos o nosso software para conhecer qual era a melhor maneira de sair e abandonar o prédio da boate. Teve uma empresa de engenharia de segurança que fez o planejamento das pessoas que estavam no local. Então, esse projeto foi um projeto muito legal porque nós conseguimos fazer simulações em computador e, ao mesmo tempo, fazer simulações lá num dia, no sábado à noite, às 2 da manhã. E essa simulação no local, então, foi toda organizada por essa empresa de São Paulo. Uma coisa interessante é que essa empresa, antes do evento lá na boate, eles vieram aqui na PUC, usaram o nosso software. Aqui nós fizemos o planejamento de qual seria a melhor estratégia para sair do prédio e fizemos as simulações computacionais. E depois nós fomos lá num sábado à noite, era 2 da manhã, para acontecer de verdade um simulado real. Nós conseguimos filmar e capturar dados durante essa simulação de abandono e fazer as comparações. Então, vou mostrar um pouquinho desse estudo de caso para vocês. Então, aqui são os andares da boate. Importante dizer que quando nós fazemos essas simulações populacionais, nós colocamos as paredes que vocês veem, elas são baixinhas, de maneira que a gente consiga manipular o ambiente e enxergar as pessoas. Então, nós usamos muito essa questão de transparência e também de paredes baixinhas. Senão, se subisse todas as paredes, a gente não enxergaria todas as pessoas. Então, aí no andar de cima da boate, as pessoas começam a descer as escadas. E nesse momento, é importante que a gente conhece, como nós estamos no domínio de ciência da computação, nós conhecemos a posição dessa pessoa, a posição da outra pessoa. Eu consigo medir que velocidade todos eles estão caminhando no meu programa de computador. Eu consigo medir a densidade de pessoas, ou seja, quantas pessoas por metro quadrado eu tenho dentro desse espaço. O ideal é que a gente não tenha aglomerações muito grandes, né? Então, que as pessoas consigam sair caminhando de uma maneira confortável, sem precisar parar por causa das pessoas da frente. E aqui, então, eles vão se retirando. Quando nós fizemos essa simulação em computador, tivemos um tempo de saída de 3 minutos e meio, vai ter uma tabela agora que vai comparar. E como nós fizemos a simulação real, a gente pôde fazer as avaliações de tempo também. Então, aqui as pessoas estão saindo, e esses aqui são os orientadores de multidão que estavam, no caso, orientando as pessoas para se retirar. Aqui no subsolo, então, um outro local, ali era no andar de cima, né, no pavimento superior, aqui no subsolo da boate, então as pessoas também saindo, nesse caso elas tinham que subir escadas. E da mesma forma, eu consigo verificar a posição de cada uma dessas pessoas, as velocidades as velocidades que elas estão conseguindo caminhar. Aqui vejam que a aglomeração está bem grande, então eles acabam tendo que caminhar bem devagar por causa dessa aglomeração. E aqui já seria o lado de fora da boate, então eles já estão todos se retirando. E aqui uma vista superior, né? As pessoas que estavam bem na frente da boate já se retiram e, como nós vimos anteriormente, o modelo está rotacionando, a gente vai vendo as pessoas se retirando. Algumas coisas que são muito importantes aqui. Nesse caso, nós simulamos pessoas que, como no caso do estádio de futebol, alarme e todo mundo sai. Eu posso simular, e nós fizemos essa simulação também, de pessoas que eventualmente não têm esse tempo de resposta, por vários motivos. Mas o que acontece se as pessoas não têm esse tempo de resposta? O que acontece se a pessoa não ouviu direito o alarme? Então, nós podemos fazer simulação do sinal sonoro, da frequência do som, inclusive sendo abafado ou não pela música que pode estar tocando na boate. Nós podemos fazer simulação das pessoas que, por algum motivo, sei lá, adormeceram em algum lugar e não conseguem se retirar, enfim. Nós conseguimos fazer a simulação de vários cenários e por isso que é muito importante a interdisciplinariedade também nessa área da computação, para que a gente desenvolva algoritmos que se aproximam dos comportamentos realistas. Aqui, ó, comparando a simulação
e o caso real. Nesse caso real, foi o que foi feito lá no dia, aqui tem algumas fotinhas, uma fotinho, né, do que foi feito lá no dia, numa saída daquelas da escada que eu mostrei antes, e aqui uma visualização da nossa simulação, uma simulação um pouco mais simples nesse caso, mas que a gente tem aqui exatamente o mesmo local. E aqui as pessoas caminhando e aqui a simulação real. Agora vamos ver os dados. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, de pesquisa em ciência da computação, para eu dizer para alguém que isso aqui é verdade, olha, meu software funciona, eu tenho que fazer uma coisa que se chama validação. Então aqui nós fizemos esta comparação com a realidade. É muito difícil fazer uma validação para chegar no mesmo número, em termos desse tipo de problema complexo que nós estamos falando aqui. Então, na nossa simulação, 119 segundos, na vida real, 175 segundos. O que quer dizer esses dois números? A gente espera que a vida real seja um tempo maior que a simulação. Isso está certo. Por quê? Porque na vida real a pessoa sabe que aquilo é um simulado. A pessoa sabe que aquilo não é uma emergência de verdade. E nós, seres humanos, a gente não se coloca voluntariamente em situação de emergência. Então, esses números nós consideramos ok. As maiores densidades observadas na simulação, 5,4 pessoas no metro quadrado. Olha, na vida real, 4,5, foi também similar. Onde? Nas escadas no segundo andar. Quando? Mais ou menos no tempo 40, 50. Qual foi a maior velocidade que eles conseguiram caminhar? 1,3 na simulação, 1,5 na vida real. E a menor velocidade, ele quase parou, 0,1 e 0,2. Então, essa tabela, embora os números não sejam exatamente iguais, eles indicam que o software faz sentido, que está coerente com a vida real. E essa pesquisa nós fizemos, então, deve fazer uns 7 anos já. Depois dessa, nós fizemos alguns casos, mas esse caso é muito legal porque é um caso que pode comparar os resultados da computação com os resultados da vida real. Bom, então, o que nós vimos aqui, né? O que nós vimos hoje nessa oficina? Nós começamos com a ciência da computação no sentido de prover ferramentas e pensamento computacional para a solução de problemas complexos. Da ciência da computação, eu trouxe para a computação gráfica, onde a gente se preocupa com a parte gráfica, geração de imagens. E nessa geração de imagens, duas áreas que nós estamos muito acostumados, que é a área de games e a área de cinema. Então, por trás dessas duas áreas, grandes desafios na área da ciência da computação, não só em computação gráfica, como em inteligência artificial, como várias outras áreas. E dessas duas áreas de games e cinema, eu fiz um puxado para a área de simulação de humanos virtuais, onde nós trabalhamos aqui na PUC. Aqui na PUC nós somos um dos únicos grupos brasileiros a trabalhar com essa profundidade, com esse problema de simulação de humanos virtuais, o que nos deixa bastante orgulhoso e feliz no sentido de chamar as pessoas e convidar as pessoas para conhecer o que nós estamos fazendo aqui. Então, a minha última palavra, a carreira de cientista da computação, ela é atual, ela é relevante, ela pode ser muito interdisciplinar e ela é focada em tentar resolver problemas complexos. É cheia de desafios e nunca um dia é igual ao outro, o que é totalmente verdade. Então, você interessado, entre em contato conosco, aqui tem meu e-mail e nós hoje ficamos por aqui.